organização de um negócio de bordado, para quem está iniciando, ela é muito importante. Porque se você tem um negócio e você não tem uma organização, de modo que você tenha controle do que você faz, do que você tem para entregar, você pode ter prejuízo, você pode perder cliente e você pode ficar tão atordoada por não saber onde estão as coisas, por não saber o que tem que fazer, qual é a ordem de prioridade, o que começar primeiro, o que entregar, que isso termina fazendo você ficar cansada, termina fazendo você até achar que o seu negócio não vale a pena. Porque o nosso negócio é como o nosso quarto, é como o nosso guarda-roupa, é como a nossa casa. Se a gente não tem as coisas em ordem, cada objeto no seu devido lugar, como por exemplo, você está na sala. O que você tem na sala? Na sala geralmente você tem uma televisão, você tem um sofá, você tem uma mesa. O que é que você tem no quarto? No quarto você tem uma cama, você tem um guarda-roupa, você tem um banheiro. E assim, em cada local, tem os objetos apropriados para aquele local. No negócio de bordado, é a mesma coisa. Tudo acontece da mesma forma. No negócio de bordado, o que é que você precisa para o seu dia a dia, para você trabalhar com produtividade, para você ter velocidade, para você ter lucratividade? Bom, para um negócio de bordado, há quem já tenha uma máquina de bordar, há quem tenha mais de um bastidor, há quem tenha vários cones de linhas, há quem trabalhe com tecido, há quem tenha entretela, tenha TNT, tenha agulhas, tenha tesouras de tamanhos variados, tesouras grandes, tesouras menores, tesouras curvas, sniper, tem gilete. Então, todos esses materiais são necessários para que você tenha uma organização no seu dia a dia para o seu negócio. Para você que tem ateliê, que tem a máquina de costura, tem o espaço onde você vai forrar o seu material, que você vai organizar para levar para a costura. Tem um local onde você vai fazer os cortes. Então, você tem a definição de onde cada objeto, cada ferramenta vai ficar. E isso vai te ajudar na organização para você ter mais controle do seu dia a dia. Porque não tem nada mais chato, não tem nada mais que gera aborrecimento do que você chegar no local e as coisas estarem todas fora de ordem. É um bastidor que está embaixo de uma máquina, é uma linha que está lá soltando fio e está misturada as cores de linha. Você tem preto junto com o vermelho, que está junto com o verde. E a gente pode fazer uma aquarela de cores com os cones de linha e colocar eles todos na vertical, um pouquinho inclinado na parede, porque já viu os cones de linha que ficam naqueles suportes na parede, como dá um efeito bonito? Porque quando você começa a desenvolver um trabalho, quando você começa a ganhar dinheiro com o que você está fazendo, você tem que estar preparada. Porque quando você tem claro qual é o seu objetivo, você começa a organizar as coisas para que o seu objetivo ele seja alcançado. Então, falando sobre um negócio de bordado, o que é que envolve um negócio de bordado? Máquina de bordar, bastidor, linhas de diversas cores, diversas cores para bordar, linha para bobina, porque a máquina de bordar, ela como a máquina de costura, ela também tem linha para bobina, tesoura grande, tesoura média, tesoura pequena. Por quê? Porque você em algum momento vai precisar cortar ou entretela ou TNT e você vai sempre precisar fazer os acabamentos dos bordados, né? Então, lubrificante, ferramentas, porque as máquinas de bordar, elas vêm com um manual. E nesse manual tem algumas orientações para que você mesma consiga fazer manutenções preventivas simples. O que é manutenção preventiva simples? É você limpar, é você manter
os pontos específicos que o fabricante da máquina ele orienta para que você coloque um pouco de lubrificante, inclusive ele informa qual é a quantidade e o local, a periodicidade que você vai colocar esse lubrificante, porque tudo isso vai fazer com que você faça com que a sua máquina de bordar ela demore mais para passar por uma manutenção corretiva. Manutenção corretiva ela é muito mais cara, porque envolve muitas das vezes em troca de peças. E muitas das vezes, dependendo da manutenção corretiva, sua máquina vai ficar parada por muito tempo. E uma máquina parada é você deixar de faturar. E isso envolve o quê? Organização. Porque se você tem organização no seu dia a dia, se você coloca as coisas tudo no devido lugar, a gente quando tem um guarda-roupa, é para que o guarda-roupa? Não é para guardar a roupa? Então, todas as roupas que a gente tem, a gente vai e coloca no guarda-roupa. E dentro do guarda-roupa, o que é que tem? Tem várias prateleiras. E por que tem essas prateleiras? Para que cada local tenha algo específico que você vai guardar. Tem um local que você vai guardar camisas, tem um local que você vai guardar peças íntimas, tem um local que você vai guardar vestidos ou calças compridas. Então, no guarda-roupa, como um exemplo, é um local onde você mantém as suas vestimentas organizadas. O seu negócio de bordado ou o seu ateliê de costura é a mesma coisa. Você tem que ter tudo organizado, até porque quando você faz isso para você obter renda, em algum momento alguém vai chegar para te visitar. E quando uma pessoa chegar para te visitar, é importante que o seu local de trabalho ele esteja organizado para você causar uma excelente primeira impressão. Não tem aquela máxima? A primeira impressão é a que fica, mas também é a primeira que se modifica. Então, que a primeira impressão das pessoas que forem até o seu local, até o seu ateliê, ou até a sua casa mesmo, onde você desenvolve a sua atividade, ela tem aquela impressão de que, poxa, eu estou entrando num local que é um local organizado, que é um local que mostra que a pessoa que está conduzindo tudo aquilo ali busca profissionalismo. E quando você passa essa sensação para quem está te visitando, você gera segurança na pessoa. A pessoa vai ficar mais tranquila e confiante de que o que você se propõe a fazer para ela e pelo qual ela vai te pagar, ela vai obter qualidade. O nosso negócio é como o nosso quarto, é como o nosso guarda-roupa, é como a nossa casa. Se a gente não tem as coisas em ordem, cada objeto no seu devido lugar, como por exemplo, você está na sala, o que você tem na sala? Na sala geralmente você tem uma televisão, você tem um sofá, você tem uma mesa. O que você tem no quarto? No quarto você tem uma cama, você tem um guarda-roupa, você tem um banheiro. E assim, em cada local, tem os objetos apropriados para aquele local. No negócio de bordado é a mesma coisa. Tudo acontece da mesma forma. No negócio de bordado, o que é que você precisa para o seu dia a dia, para você trabalhar com produtividade, para você ter velocidade, para você ter lucratividade? Bom, para um negócio de bordado, há quem já tenha uma máquina de bordar, há quem tenha mais de um bastidor, há quem tenha vários cones de linhas, há quem trabalhe com tecido, há quem tenha entretela, tenha TNT, tenha agulhas, tenha tesouras de tamanhos variados, tesouras grandes, tesouras menores, tesouras curvas, sniper, tem gilete. Então, todos esses materiais são necessários para que você tenha uma organização no seu dia a dia para o seu negócio. Para você que tem ateliê, que tem a máquina de costura, tem um espaço onde você vai forrar o seu material, que você vai organizar para levar para a costura. Tem um local onde você vai fazer os cortes. Então, você tem a definição de onde cada objeto, cada ferramenta vai ficar. Isso vai te ajudar na organização para você ter mais controle do seu dia a dia. Porque não tem nada mais chato
Não tem nada mais que gera aborrecimento do que você chegar no local e as coisas estarem todas fora de ordem. É um bastidor que está embaixo de uma máquina, é uma linha que está lá soltando fio e está misturada as cores de linha. Você tem preto junto com o vermelho, que está junto com o verde. E a gente pode fazer uma aquarela de cores com os cones de linha e colocar eles todos na vertical, um pouquinho inclinado na parede, porque já viu os cones de linha que ficam naqueles suportes na parede, como dá um efeito bonito? Porque quando você começa a desenvolver um trabalho, quando você começa a ganhar dinheiro com o que você está fazendo, você tem que estar preparada, porque quando você tem claro qual é o seu objetivo, você começa a organizar as coisas para que o seu objetivo ele seja alcançado. Então, falando sobre um negócio de bordado, o que é que envolve um negócio de bordado? Máquina de bordar, bastidor, linhas de diversas cores, diversas cores para bordar, linha para bobina, porque a máquina de bordar, ela como a máquina de costura, ela também tem linha para bobina, tesoura grande, tesoura média, tesoura pequena. Por quê? Porque você em algum momento vai precisar cortar ou entretela ou TNT e você vai sempre precisar fazer os acabamentos dos bordados, né? Então, lubrificante, ferramentas, porque as máquinas de bordar, elas vêm com um manual. E nesse manual tem algumas orientações para que você mesma consiga fazer manutenções preventivas simples. O que é manutenção preventiva simples? É você limpar, é você manter os pontos específicos que o fabricante da máquina ele orienta para que você coloque um pouco de lubrificante, inclusive ele informa qual é a quantidade e o local, a periodicidade que você vai colocar esse lubrificante, porque tudo isso vai fazer com que você faça com que a sua máquina de bordar ela demore mais para passar por uma manutenção corretiva. Manutenção corretiva ela é muito mais cara, porque envolve muitas das vezes em troca de peças. E muitas das vezes, dependendo da manutenção corretiva, sua máquina vai ficar parada por muito tempo. E uma máquina parada é você deixar de faturar. E isso envolve o quê? Organização. Porque se você tem organização no seu dia a dia, se você coloca as coisas tudo no devido lugar, a gente quando tem um guarda-roupa, é para que o guarda-roupa? Não é para guardar a roupa? Então, todas as roupas que a gente tem, a gente vai e coloca no guarda-roupa. E dentro do guarda-roupa, o que é que tem? Tem várias prateleiras. E por que tem essas prateleiras? Para que cada local tenha algo específico que você vai guardar. Tem um local que você vai guardar camisas, tem um local que você vai guardar peças íntimas, tem um local que você vai guardar vestidos ou calças compridas. Então, no guarda-roupa, como um exemplo, é um local onde você mantém as suas vestimentas organizadas. O seu negócio de bordado ou o seu ateliê de costura é a mesma coisa. Você tem que ter tudo organizado, até porque quando você faz isso para você obter renda, em algum momento alguém vai chegar para te visitar. E quando uma pessoa chegar para te visitar, é importante que o seu local de trabalho ele esteja organizado para você causar uma excelente primeira impressão. Não tem aquela máxima? A primeira impressão é a que fica, mas também é a primeira que se modifica. Então, que a primeira impressão das pessoas que forem até o seu local, até o seu ateliê, ou até a sua casa mesmo, onde você desenvolve a sua atividade, ela tem aquela impressão de que, poxa, eu estou entrando num local que é um local organizado, que é um local que mostra que a pessoa que está conduzindo tudo aquilo ali busca profissionalismo. E quando você passa essa sensação para quem está te visitando, você gera segurança na pessoa. A pessoa vai ficar mais tranquila e confiante de que o que você se propõe a fazer para ela e pelo qual ela vai te pagar, ela vai obter qualidade.